Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet e através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, faça a sua inscrição. Hoje vamos conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN. E com ele vamos falar sobre as pesquisas em relação à cannabis. De que maneira pode-se encontrar, pode-se chegar à cura de diversas doenças. Seja bem-vindo, Siddhartha, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Muito bom estar aqui. Olá a todas e todos. Prazer tê-lo conosco, Siddhartha. E eu gostaria que você pudesse nos traçar uma visão geral, um panorama geral a respeito de que possibilidades, né, as pesquisas científicas feitas com a cannabis, né, com o princípio ativo da cannabis, elas podem apontar para a solução de doenças. Robson, a cannabis vem revolucionando a medicina. Eu tenho falado muito, né, que a cannabis está para a medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Ela está modificando realmente o panorama. Isso se aplica em diversas áreas, na psiquiatria, na oncologia, no controle da dor, na questão nas doenças reumáticas, em várias doenças neurodegenerativas. Eu diria que a cannabis é uma fantástica novidade velha, porque ela é milenar, ela foi selecionada por nossos ancestrais, gerando uma série de variedades das quais hoje a gente se beneficia. E esse processo está bem no início, porque a proibição durou tanto tempo que a pesquisa ficou emperrada. Então, tem muita coisa para ser descoberta relativamente fácil, né? Imagina que o cachorro tivesse sido proibido. Eu comparo o cachorro à cannabis porque o cachorro não é um animal que já existia na natureza. Ele foi inventado pelo ser humano através de seleção artificial. Cannabis também. Aliás, a maior parte, quase todas as plantas que a gente come ou utiliza de alguma maneira, que estão, digamos assim, no supermercado ou na farmácia, são plantas que a gente foi selecionando e transformando. Cannabis é um caso desses. Imagina que o cachorro tivesse sido proibido há 70, 80 anos atrás. E agora ele tivesse sendo legalizado, já foi legalizado em vários países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, e está começando a ser legalizado no Brasil, já tem cachorro para vender na farmácia, mas é importado, né? E aí a gente fala assim, nossa, é muito diferente se eu estou querendo um animal para guardar a minha casa, se eu pego um dog alemão ou um pincher. Então, a gente está nessa fase da ciência que está descobrindo o que as diferentes variedades de cannabis fazem, que é a analogia que eu estou fazendo com um dog alemão e um pincher. Então, hoje, existem pessoas especializadas em pesquisar como que um tipo específico de câncer de uma pessoa específica, ou um tipo específico de epilepsia de uma pessoa específica, pode ser tratado por uma variedade específica de cannabis. É o que a gente chama de medicina personalizada. Por isso que hoje a medicina do passado você dá o mesmo remédio para todo mundo e ele funciona para 60% das pessoas na melhor das hipóteses. A medicina do futuro você dá o remédio certo para a pessoa que tem aquela doença específica nesse momento. E a cannabis se presta personalizado. O Siddhartha Ribeiro, e uma pergunta que eu lhe faço. No Brasil, recentemente, houve a liberação de se utilizar digamos assim, um preparo desse princípio ativo da cannabis, né, para dele se fazer medicamentos. Mas não há liberação do plantio da planta da cannabis, né, que é popularmente conhecida como a maconha. Mas em outros países é possível se plantar. Por que não é possível se plantar no Brasil? É uma questão comercial? É ideológica? Fala um pouco sobre isso. O Brasil é um país colonizado até hoje. Então, a gente pode ver que no século XIX, no início do século XIX, aqui no Brasil ficou proibida a imprensa. Só tinha imprensa vindo de Portugal. Aqui no Brasil não podia fazer jornal. O jornal vinha de fora, né? De certa maneira, é o que está acontecendo agora com a cannabis. É mais uma dessas coisas que a gente tem uma capacidade muito grande, não só de ser autônomo, mas de fazer disso um mercado. Hoje que temos um cenário de depressão econômica no planeta, e muitas pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, preconizando o quê? O fortalecimento do mercado de cannabis, que lá já é bilionário, uma commodity importante. Para quê? Para reerguer a economia. Enquanto aqui no Brasil, a gente está numa política completamente colonizada, em que a gente
é um país que poderia ser produtor, exportador de cannabis medicinal, e, ao contrário, um país que está importando matéria-prima. Qual a Pois é, explicação? na verdade, nem planta, ou seja, nem a matéria-prima como era na colônia, né, que a gente mandava para fora para o Brasil, então nem a planta a gente não tem aqui, não está tendo para mandar, e ainda está comprando o produto que custa muito mais caro, que poderia estar sendo beneficiado, né, desenvolvido nos laboratórios daqui, não é? A legislação atual, ela beneficia as grandes empresas multinacionais e ela mata as grandes, médias, pequenas empresas, mata as cooperativas, mata Indústrias as... locais, né? Agora, tem uma coisa que é importante perceber. A cannabis, ao contrário de muitas coisas que estão na farmácia, ela é uma planta que pode ser plantada em casa. E tem muita gente plantando em casa, muita gente pedindo habeas corpus, associações, tem a Associação Abrace lá na Paraíba, com 3.500 pessoas que estão pagando o preço de custo. Importante as pessoas entenderem, a maconha, a rigor, já está legalizada no Brasil há 2 anos, porque há 2 anos você pode ir na farmácia e comprar um remédio que custa R$ 2.800, que é feito com os principais componentes da maconha. Então, os ricos já têm acesso O à maconha remédio há que 2 você anos. paga na farmácia, Siddhartha, para as pessoas terem noção, um remédio que na farmácia você paga em torno de R$ 2.800, né? Foi fabricado fora, que veio de fora. A pessoa pode ter essa planta em casa, autorizado pela justiça, e produzir o mesmo remédio por aproximadamente quanto? Não vou dizer o mesmo remédio, eu até diria que um remédio melhor, por várias razões Melhor? químicas, mas é um preço baixíssimo, um custo baixíssimo, é alguma coisa da ordem de 50, 100 reais. Então, Ah, o muito que está bem. em jogo aqui não é se vamos legalizar a maconha, não. O que está em jogo é se as pessoas pobres e de classe média vão ter acesso. Porque uma pessoa de classe média não pode pagar 2.800 por mês ou mais do que isso se precisar usar uma quantidade maior. Pois é. E qual é a relação que se faz dessa questão do plantio da planta da cannabis, da maconha, como é popularmente conhecida, e a liberação do uso de drogas? Que muitas vezes a pessoa coloca esse discurso, é porque querem liberar tudo, é por isso que se defende a maconha. Esse raciocínio ele é um raciocínio quase que prevalente, quase todo mundo pensa assim. E ele tem uma falha de raciocínio. Qual que é a falha? É a ideia de que, estando proibido, estamos controlando o uso, impedindo o abuso. Isso não é verdade. Na verdade, a proibição de drogas nos últimos 80 anos, depende de onde você coloca o início dela, porque foram vários passos ao longo dos anos 10, 20, 30 e depois até os anos 60. Mas então, há quase 100 anos temos proibição de drogas no mundo e o consumo só aumentou. Essa proibição não funciona. Tá? Se a gente quer proteger a sociedade do abuso de drogas, a gente precisa pensar de outro jeito. A gente tem que entender que o consumo de drogas, lícitas e ilícitas, já acontece com muito abuso, tanto das lícitas quanto das ilícitas. A droga de maior potencial de dano no Brasil é o álcool, que continua tendo propaganda positiva na televisão, que não tem nada no rótulo dele que diga que ele tem riscos. A gente tem que começar a pensar nisso como adultos. Não é o fato de uma coisa estar proibida que ela não acontece. As E, drogas ilícitas no Brasil, não só elas são consumidas, mas elas são consumidas sem segurança para os usuários. Elas geram uma guerra às drogas que corrompe o Estado. Por que a polícia vai no Alemão, vai na Maré, vai numa comunidade periférica, numa favela, e mata 10, 12, 13 pessoas numa noite, em plena Covid-19? Isso tem a ver com a guerra às drogas. Eles dizem que é para proteger a sociedade das drogas, mas, na verdade, eles foram lá para roubar o dinheiro dos traficantes, em geral. Em geral, é assim. Isso tem e, sido aí, dito e, aí, a pela pergunta, própria e aí a polícia. pergunta que Então, ele a guerra às faço, drogas corrompe a nossa sociedade, ela nos faz muito mal. Uma pessoa que não usa nenhuma droga ilícita pode morrer com um tiro, uma bala perdida por causa da guerra às drogas. Aliás, acontece toda hora com as crianças. Aconteceu com o João Pedro, aconteceu com a Agatha Félix. Então, a ideia de que a proibição protege a sociedade é que está errada. O que a gente tem que fazer é legalizar e regulamentar. Olha o que aconteceu com o tabaco. O tabaco, há 15 anos atrás, quase cigarro, metade da né? população era de cigarro. Há 15 anos atrás, quase metade dos brasileiros e das brasileiras fumavam cigarros. Hoje são 15%, então caiu para 1/3. Como que a gente conseguiu isso? Proibindo? Não. Regulamentando, colocando propagandas negativas, tirando a propaganda positiva, regulando o local de uso. Imaginem se nós tivéssemos proibido o cigarro de tabaco há 15 anos atrás. Teria aumentado ou diminuído o consumo? Teria aumentado ou diminuído a violência?
Que há uma relação dessa questão da liberação ou não das drogas com a violência, né, que se observa no nosso dia a dia, né, que se combate muito com armas, mas que é absolutamente sem solução. É um clima verdadeiro, eterno de guerra. É uma guerra que só prejudica todo mundo. Os grandes narcotraficantes, os verdadeiros poderosos, nunca aparecem. Os pequenininhos são mortos ou enviados para a prisão. A prisão é uma masmorra onde todo mundo tende a piorar. Então, é uma fábrica de doença social. A gente precisa interromper, a gente não precisa de mais prisão, a gente precisa de mais escola. E aí eu lhe pergunto, Siddhartha, há algumas pessoas que fazem uma associação entre, por exemplo, aquilo que se vende, por exemplo, a cocaína, que tem um preço muito alto de venda e dá um lucro muito grande para quem trafica, para quem vende. Mas o custo de produção, digamos assim, falando como um produto, é muito pequeno. Há quem diga que custaria um saco, o que se gasta para produzir um saco de feijão ou de farinha, mas ela se torna muito cara por causa dessa proibição. Olha, a cocaína é um exemplo de um desastre que vai piorando. A cocaína, há 100 anos atrás, era vendida nas farmácias. E na farmácia, assim como tem Novalgina, Neosaldina, tinha cocaína. Tá? E essas substâncias que eu citei, esses remédios que eu citei, se você tomar em grande quantidade, você morre. Quase tudo que tem na farmácia, que não à toa se chama drogaria, as pessoas acham que droga é uma coisa do demônio. A farmácia se chama drogaria porque está cheio de substâncias lá, que se você tomar demais, te matam. E se você tomar na dose adequada, na condição adequada, são boas. Toda substância, portanto, pode te fazer bem ou te fazer mal, depende da dose e da condição que você experimenta. Tá? Então, a cocaína era vendida na farmácia, aí ela foi proibida. Em algum momento, a perseguição à cocaína gerou o crack, que é pior que a cocaína. Que além de conter a cocaína, contém solventes orgânicos que são extremamente deletérios para o pulmão, para as vias respiratórias em Tornou geral, para o cérebro. absolutamente sem controle, né? De uma vez por todas, teve uma capilaridade, chegou nos 4 cantos do Brasil, né? Há cerca de, vamos dizer, aproximadamente 8 anos, teve uma explosão gigantesca de crescimento e chegou nos 4 cantos realmente do país, né? O problema, criaram essa ideia de que existe uma epidemia de crack no país. Isso depois foi desmontado pela Fiocruz. Tem o uso de crack no país todo, mas a epidemia não existe, porque a quantidade é pequenininha. A epidemia é de álcool. 66% da população brasileira já usaram álcool. Muito mais do que qualquer outra substância. Tá? Não estou dizendo que o crack é bom, o crack é muito ruim. Só que o crack já é uma consequência da guerra às drogas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa. Eu sou diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma instituição de 71 anos, da SBPC, 71 anos, que reúne os cientistas do país. Há 2 anos nós fizemos um debate sobre esse assunto. Não tivemos um consenso, fizemos um grupo de trabalho, estudamos por 1 ano, e então fizemos uma apresentação desse estudo para a Assembleia Geral, e foi aprovado por unanimidade, Robson. Isso nunca acontece. Sempre tem alguém divergindo. Mas nesse dia tivemos unanimidade, porque foi feito um processo de estudo. E a posição, há 2 anos já, no Congresso de Maceió, a posição da SBPC oficial é pela legalização e regulamentação de todas as drogas. Todas. Todas. Todas são perigosas. O principal entrave para que isso aconteça seria... O principal entrave para que isso aconteça, na sua avaliação, Siddhartha, seria uma questão ideológica, seria comercial, estaria ferindo interesses e milícias e milicianos que estão no conto do país? Existem 2 questões, uma camada ideológica e uma camada econômica. A camada ideológica é aquela que convenceu as pessoas que existem as drogas de Deus e as drogas do diabo. Então, o álcool é glorificado nas telas do país inteiro. Então, deve ser uma coisa de Deus. Enquanto que a maconha é a erva do diabo. Então, essa propaganda ao longo de 70, 80 anos fez com que as pessoas falem coisas como maconha mata neurônio, quando na verdade é o contrário. Então, o preconceito, a ideologia é muito forte. Agora, a ciência vem desmontando isso daí. A maconha, como qualquer substância, tem seus grupos de risco. Tá? Toda substância tem grupo de risco. Nem todo mundo pode tomar. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas cardíacos não pode nem passar perto de cloroquina. Tá? Uhum. Grupo de risco. Agora, então existe uma camada ideológica que vai sendo desmontada com educação, com
desmontando preconceitos. Existe uma camada econômica. Lá no início, por exemplo, da proibição da maconha, quem que ganhou com a proibição da maconha? Na época, a maconha era a principal fibra utilizada para roupa, para cabos, cordames. Então, ganhou algodão, ganhou nylon. Tá? Existiam interesses econômicos. Hoje, o interesse econômico por trás da maconha está crescendo. Cada vez mais ela dá lucro no mundo inteiro. Então, quem não produzir cannabis vai ficar para trás. Pela indústria farmacêutica, né? Pela indústria farmacêutica, no caso da cannabis medicinal, e pela indústria em geral, no caso do uso recreativo, que hoje nos Estados Unidos está crescendo muito. Tá? Então, e até nos Estados Unidos, que é um país que muita gente tem como exemplo, né? Sobretudo pessoas, muitas vezes à direita, à extrema-direita, à centro-direita, que tanto idolatram nos Estados Unidos, por exemplo, hoje é um dos países que já libera, que permite, né? Permite e vende, exporta e faz dinheiro. Então, eu diria que assim, hoje a gente tem a opção entre manter a cannabis no mercado ilegal, e isso beneficia quem? Narcotraficante, miliciano, juiz corrupto, policial corrupto, carcereiro corrupto, político corrupto. Ou a gente pode trazer isso para a luz da economia, pagar imposto, assinar carteira. Para mim, essa discussão está vencida. Inclusive, muita gente... Isso é uma proposta que é, digamos assim, do campo progressista ou de esquerda, mas também é uma proposta dos liberais verdadeiros. Há muito tempo, o pessoal que é realmente liberal na direita... Liberal verdadeiro. Liberal verdadeiro, não esse liberal jabuticaba que é totalmente conservador e repressor nos costumes e que quer vender tudo anarcocapitalista, digamos assim. Isso que tem no Brasil. Mas, assim... O pessoal que realmente é de direita liberal entende que todas as substâncias, todos os produtos têm que ser regulamentados e vendidos e cobrar imposto e todo mundo e tratar igual. Tratar igual. Por quê? Porque não tem justificativa científica para dizer que maconha é ruim e álcool é bom. Aí o pessoal fala assim, não, mas o álcool já é legalizado, já é ruim, não vou legalizar mais porque senão aumenta. Entendam, não aumenta. Cresce na proibição. Quando você proíbe, aumenta. Tem aumentado nos últimos 7 décadas. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação de Siddhartha Ribeiro no nosso programa Espaço Cidadão, entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Robson.